Esse vídeo aqui é para você, seguidor do meu canal, que é do Rio de Janeiro, que é de São Paulo, que é do Recife, Ceará, enfim, de várias cidades, capitais e estados brasileiros. 2020 agora é um ano eleitoral. Apesar de a data da eleição ter se modificado para novembro, você pode mudar a eleição na sua cidade. A gente tem visto o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro há muitos anos e é algo triste. Agora a gente viu, por exemplo, durante essa semana, que por 25 a 23 foi arquivado o pedido de cassação, ou melhor, o pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Isso aconteceu porque a base aliada do governo é muito grande. Lembra das críticas que eu tenho feito aqui em relação às abstenções? As pessoas não vão votar, acabam abrindo mão do seu direito do voto, outras vão lá, votam e escolhem políticos ruins, incompetentes, oportunistas e, em alguns casos, também até mesmo políticos criminosos para poder manter os esquemas que lhes satisfazem. A gente está vendo agora que depois dessa polêmica toda do Guardiões do Crivella, foi divulgado informações de que a saúde na cidade do Rio de Janeiro piorou no governo do Marcelo Crivella, e para que vocês fiquem mais abismados, foi divulgado por alguns portais que depois dessa polêmica aí do Guardiões do Crivella, os guardiões que ficavam na porta dos hospitais fazendo nada, absolutamente isso que eles faziam, nada, estão recebendo agora para ficar em casa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque isso que está acontecendo no Rio de Janeiro é culpa nossa, nós o povo, nós que estamos nos omitindo do processo eleitoral. Quem escolhe o político somos nós. Quando a gente monta, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, como tem no Rio de Janeiro, no estado do Rio, uma Câmara Municipal, como a gente tem no Rio de Janeiro, e um Congresso Federal, como a gente tem no nosso país, por causa das abstenções, a culpa também é nossa. Porque quando a gente não vai votar, a gente deixa que pessoas incompetentes, que pessoas não politizadas compareçam nas urnas e escolham um político pior para ocupar um cargo público. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui agora. Pois bem, meu povo, todo mundo tem visto essa polêmica que tem acontecido na cidade do Rio de Janeiro em relação aos Guardiões do Crivella. É algo tão chocante que o próprio prefeito canalha e corrupto admitiu em um vídeo atacando a Rede Globo que as pessoas recebem para ficar lá mesmo para impedir que a Globo divulgue informações falsas. A Globo, inclusive, divulgou algumas informações atreladas à qualidade da saúde na gestão do Crivella e se mostrou que filas para alguns atendimentos, procedimentos cirúrgicos, tratamento de algumas patologias específicas aumentou na gestão do Crivella. O Crivella que claramente está pouco interessado em atender os anseios da população. Ele quer basicamente atender os anseios particulares dele e também os anseios do seu tio ladrão, o Edir Macedo. É basicamente isso que o Marcelo Crivella quer fazer. Além de admitir no vídeo que ele vai justificar por que os vagabundos ficavam na porta dos hospitais recebendo para não fazer absolutamente nada, só puxar saco do Minto e do Crivella, ele zomba da cara da população. E ele zomba da cara da população, sabe por que ele zomba da cara da população? Porque ele sabia que na Câmara Municipal o pedido de impeachment não iria passar. Apesar da margem ser apertada, 25 a 23, vocês perceberam a importância do voto? Se algumas pessoas a mais tivessem ido votar em 2016, na eleição municipal do Rio de Janeiro, a gente poderia ter uma Câmara diferente. Uma Câmara que aprovasse a abertura do pedido de impeachment contra esse prefeito canalha. A gente tem visto as praias do Rio de Janeiro lotadas, a gente tem visto os bairros do Rio de Janeiro lotados, e nem governo do estado e nem prefeitura municipal fazem nada, sabe por quê? Porque eles não estão preocupados com vocês, eles só querem manter o esquema para ganhar dinheiro e roubar dinheiro. Olha o que aconteceu com o Witzel agora, olha o que está acontecendo com o Crivella, que está tornando a coisa pública privada, promovendo a chamada advocacia administrativa, utilizando recursos públicos para benefício privado. Isso é o que a gente chama, inclusive o próprio livro lá do Sérgio Buarque de Holanda chama também, o Raízes do Brasil, de patrimonialismo. É quando você quer utilizar o público como sendo privado. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode mudar essa situação no Rio de Janeiro? Através do voto. Quem é que pode mudar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? O voto. Quem é que pode mudar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro? O voto.
Ah, Carlito, mas é porque no Rio de Janeiro é um cenário atípico, existe milícia, existe tráfico de drogas, existe um monte de coisa, certo? Mas quando 29 milhões, por exemplo, não comparecem no primeiro turno das eleições de 2018 e 31 milhões não comparecem no segundo turno, essas pessoas estão passando a responsabilidade para que outras que talvez não tenham noção da política escolherem. Você que tem carro, você que tem moto, você daria o seu carro para alguém que não sabe dirigir? Você daria a sua moto para alguém que não sabe pilotar a moto pilotar? E por que na eleição você aceita fazer isso? Ah, Carlito, mas eu estou insatisfeito com os candidatos que se tem. Ah, Carlito, mas eu não apoio tal candidato. Você não precisa apoiar tal candidato ou querer votar no candidato que a maioria quer votar. Só que você precisa votar. É lamentável o que a gente está vendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está praticamente que legalizando a corrupção. Um monte de ladrão corrupto investigado na Lava Jato, alguns condenados, estão trabalhando no estado do Rio de Janeiro. Um exemplo disso é o próprio André Moura, que é aqui de Sergipe e é secretário da Casa Civil no Rio de Janeiro. O que vocês precisam fazer é tentar participar mais do processo eleitoral. A gente precisa votar. Não adianta exigir um país melhor se a gente nem escolhe o político que a gente quer. Ah, Carlito, mas eu não concordo. Como eu já disse, você pode não concordar. Mas mesmo você não concordando, outro vai lá que concorda ou discorda de você e vota nele. E aí você tem um congresso, por exemplo, nacional, com deputados como Daniel Silveira, Hélio Negão, Carlos Jordi, Otônio de Paula, Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, e tantos outros que fica até difícil citar o nome de todos aqui, porque a gente abre mão do voto. Os bolsomínios, os doentes pelo Bolsonaro, porque existe uma diferença de bolsomínio e pessoas que votaram no Bolsonaro, os bolsomínios votarão sempre na base aliada do governo. Enquanto nós estamos aqui, eu sou muito politizado para votar. Não gosto de Haddad, não gosto de Bolsonaro, os deputados que tem aí são ruins. Não gosto de fulano, não gosto de ciclano, a eleição agora municipal é muito ruim. Você pode tirar o Crivella. Você pode mudar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Promova essa mudança. Mude isso. Você está satisfeito em pagar salário para um monte de vagabundo ficar em casa? Não já basta o vagabundo que ocupa a cadeira da presidência da República, junto com seus filhos que fizeram da política um negócio em família? O Carluxo, por exemplo, que é vereador desde que ficou maior de idade. A mesma coisa com o ladrão e vacilão, Flávio Bolsonaro. Do que adianta a gente reclamar meramente e não fazer a mudança? Eu estava pesquisando aqui, por exemplo, que essa situação dos Guardiões do Crivella é aterrorizante, gente. Não existe isso. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro admite em um vídeo que tem pessoas que recebem sim para ficar na porta dos hospitais. Isso é uma confissão. E aí vai para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e acontece o quê? Não passa a abertura do pedido de impeachment. Por quê? Porque a Câmara está aparelhada. A base da Câmara pertence ao prefeito Marcelo Crivella. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é de todos nós. Vamos promover essa mudança agora em 2020, gente. Não elejam o Crivella, tira essa base que ele tem na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Comece a mudança pela sua cidade. Em 2022, começa pelo seu estado, que daí a gente vai conseguir levar isso para a nação. Não é um processo que vai acontecer da noite para o dia, é um processo que vai demorar. Mas eu preciso que vocês entendam a mensagem que a gente passa aqui. Vai aqui no primeiro comentário fixo, que vai estar o link dessa reportagem absurda que os Guardiões do Crivella estão em casa agora recebendo para ficar em casa. Outros foram intimados para depor, não quiseram depor, porque já viram que a denúncia não vai ser em seguida, não vai ter um processo de impeachment aberto contra o Crivella. Então ele falou, joga aqui nas minhas costas, pode deixar que a Câmara é minha, podem fazer o que vocês quiserem. É isso que esse ladrão, canalha, corrupto, que se diz cristão, está fazendo. Vai aqui no primeiro comentário fixo. Se inscreva no canal também se você ainda não for inscrito. Ative as notificações porque na terça-feira, 19 horas, a gente vai ter uma live com o Ciro Gomes aqui no canal. No primeiro comentário fixo, além das fontes que eu utilizei para poder fazer esse vídeo, vai estar também o link do meu livro, falando de política sem politiquês. Vai estar também o link do nosso curso básico de ciência política, da nossa loja virtual, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com. Lá você pode encontrar camisas como A Casa Grande Surta, quando a Senzala aprende a ler. E se você quiser também, obviamente, ser apoiador ou membro do canal, na descrição do vídeo as informações de como ser apoiador, a partir de R$5. E aqui mesmo, embaixo no YouTube, tem um botão intitulado Seja Membro, onde você pode ser membro aqui do canal, colaborando a partir de R$ 7,99 e passa a ter acesso com exclusividade aos cursos que o canal disponibiliza. Inclusive, essa semana vai ter outro curso disponibilizado para vocês. Passado o recado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.